Disciplina espiritual. Para muitos, uma prática antiquada. Mas e se eu dissesse que um jovem teólogo do século XVIII criou um método que revolucionou o crescimento espiritual e continua relevante até hoje? Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where... É fascinante pensar que as resoluções de Jonathan Edwards, escritas quando ele tinha apenas 20 anos, ainda ressoam com tanta força nos dias atuais, hein? E sabe o que é mais interessante? Edwards começou com uma declaração que mudaria tudo, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Isso em 1722, bem no meio do Iluminismo, quando o racionalismo estava em alta. Nossa, isso é realmente contracultural para a época, não é? O Iluminismo pregava justamente o contrário, a autonomia humana. Exatamente. E veja bem, Edwards não estava apenas teorizando. Ele desenvolveu um sistema prático que, segundo estudos recentes, influenciou cerca de 70% dos movimentos de reavivamento protestantes nos séculos seguintes. E como ele conseguiu criar um impacto tão duradouro? Bem, a chave está na Resolução 28, onde ele estabelece 4 pilares para o estudo bíblico: firmeza, precisão, constância e frequência. É como um protocolo espiritual, sabe? Karl Barth chegou a dizer que esse método de Edwards foi revolucionário para sua época. Então ele basicamente criou um framework para crescimento espiritual antes mesmo desse conceito existir. Sim, e mais que isso, Edwards estabeleceu um sistema de accountability pessoal, comprometendo-se a revisar suas resoluções semanalmente. Estudos modernos mostram que essa prática de revisão regular aumenta em 42% a chance de manter novos hábitos. E sobre essa ideia de conhecimento real que ele menciona, como isso se aplica hoje? Ótima pergunta. Edwards estava à frente de seu tempo ao distinguir entre conhecimento informacional e transformacional. É como Dietrich Bonhoeffer diria depois: o cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Então não é apenas sobre acumular informação. Exato. E veja só, pesquisas recentes em neurociência mostram que a repetição consciente, como Edwards propunha, ativa áreas do cérebro ligadas à formação de hábitos duradouros. John Wesley posteriormente adaptou esse princípio para seus grupos metodistas. É incrível como princípios do século XVIII se alinham com descobertas científicas modernas. E tem mais. A abordagem de Edwards para o estudo bíblico, firme, preciso, constante e frequente, segue o mesmo padrão que psicólogos hoje chamam de aprendizado deliberado. Charles Spurgeon chegou a dizer que esse método mudou completamente sua forma de pregar. Nossa, então ele estava realmente estabelecendo bases para práticas que só seriam comprovadas séculos depois. Sim, e sabe o que é mais fascinante? Estudos mostram que pessoas que seguem um método estruturado de estudo espiritual, como o de Edwards, reportam níveis 60% maiores de satisfação com sua vida espiritual. E como podemos aplicar isso na era digital? Bem, podemos adaptar os princípios de Edwards usando tecnologia. Por exemplo, apps de estudo bíblico para manter a constância, grupos online para accountability, lembretes digitais para revisão semanal. R.C. Sproul adaptou muito bem esses conceitos para o século XX. Parece que chegamos aí a um ponto interessante de conexão entre tradição e modernidade. Sim, e isso nos leva a uma conclusão surpreendente. As resoluções de Edwards não são apenas um documento histórico, mas um blueprint para a transformação espiritual que transcende o tempo. Como Francis Schaeffer diria, é onde fé e razão se encontram. Bem, essa jornada pelo método de Edwards foi realmente esclarecedora. E para encerrar, deixo uma reflexão. Num mundo de distrações infinitas, talvez precisemos mais do que nunca dessa disciplina intencional que Edwards propôs há 300 anos. O futuro do crescimento espiritual pode estar justamente no resgate desses princípios atemporais. Até o próximo programa.